Se um irmão pecar, né, nós podemos rogar para o Senhor, para que o Senhor dê vida, restaure esse irmão mais uma vez. Mas João fala de uma forma bem forte aqui. Mas há pecados para a morte. E por esses, digo que não rogue, olha só. Que pecados são esses? Aí aqui nós precisamos ver que o Senhor quer nos dar uma vacina. Quer nos trazer esse assunto de novo. As dificuldades que nós tivemos no ano passado, elas nos trouxeram muitas lições. Principalmente, irmãos, em relação a essa questão de levantarmos os nossos olhos e os nossos corações acerca da administração daqueles que o Senhor coloca à frente da sua igreja. Isso é muito sério. Se nós vermos as experiências que a Bíblia relata do Antigo Testamento e no Novo Testamento, de pessoas que foram contra aqueles que o Senhor levanta, aqueles que o Senhor coloca à frente, o pecado desses, principalmente no Antigo Testamento, foi tratado como morte. Nós vemos em Números 12 a experiência de Miriam e Arão, que eles foram contra Moisés ali, falando que ele tomou uma mulher cuxita, mas que no fundo mas Deus só fala por Moisés? E naquela mesma hora, né, o Senhor tirou eles ali, desceu uma coluna, e o Senhor falou que fala com Moisés sim, foi ele que escolheu, e ele é um servo fiel, é a ele que o povo tem que escutar. E Miriam imediatamente ficou leprosa. Era para ela ter morrido, mas ali o Senhor agiu com uma misericórdia. Arão orou, pediu para que Moisés rogasse por ela, e ele também se arrependeu. Ela ficou afastada ali do arraial por 7 dias. E o arraial e os irmãos não puderam levantar acampamento enquanto ela não sarasse da lepra dela. Então isso traz um dano para o corpo de Cristo. Isso paralisa os irmãos que estão ao redor, os irmãos que estão perto de você. Outro episódio, Corá, Datã e Abirão, que também se levantaram contra Moisés. Quando Moisés viu o que eles falaram, mas que no fundo é o que estava no coração deles, de ir contra a autoridade de Moisés, é interessante que Moisés nessa hora ele coloca o rosto no chão, porque ele vê a gravidade. Mas eles continuaram ainda na sua audácia, no seu orgulho, e o fim deles também foi trágico. Todos eles se poram de frente às suas tendas, e todos os seus homens, suas famílias, foram tragados pelo buraco que se abriu, né? Irmãos, esses 2 versículos eu vou ler, né? Romanos capítulo 16, versículo 17 a 19, no Novo Testamento, nos mostra então o que a gente precisa fazer em ambientes como esse. Isso ainda é muito importante para nós. Romanos 16, versículos 17 a 19 fala assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Vamos ler juntos esse finalzinho aqui? Afastai-vos, mais uma vez bem forte, afastai-vos deles. Olha só, a doutrina que aprendestes. Aqui é a doutrina que o apóstolo Paulo falou para os romanos. Que é o apóstolo daquele momento que Deus tinha levantado e que ele estava com a palavra profética para dar direção ao povo de Deus. Paulo escreveu uma carta aos romanos e falou assim, se afasta dessas pessoas que provocam divisão, escândalo, que vai com desacordo com a palavra que eu tenho dito a vocês. Porque, 18, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Ó Senhor Jesus,
Irmãos, temos que nos afastar de toda a morte que pode vir desse tipo de comportamento e desse tipo de palavra. Ainda é importante nós escutarmos isso. Por quê, irmãos? Porque a tecnologia hoje, nessa hora, ela não trabalha a nosso favor, ela trabalha contra nós. Porque chega no WhatsApp dos irmãos, chega na rede social dos irmãos, chega numa ligação para os irmãos. E aí, nós não estamos lá, como guardião do seu lado, para te falar, desliga isso aí. Mas, irmãos, essa é uma orientação. Se afasta. E, para fechar aqui, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Fica sabendo quem é. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Irmãos, essas pessoas, elas precisam ficar no nosso radar. E aí, note quem é e não se associe com ele. Não cai numa conversa de um café, de uma foto, de uma comunhão. São palavras enganosas. Amém? Senhor Jesus, mas para terminar positivo, né? Levantarmos os nossos ânimos. Vamos permanecer com os nossos corações puros, simples, obedientes. Não podemos cansar de escutar essas palavras, irmãos, de sermos simples, obedientes, submissos, termos um coração contrito, um espírito humilde. Isso tudo vai sendo acrescentado. Para quê, irmãos? Para que o Senhor continue tendo espaço em nós, caminho em nós, para que a palavra continue circulando em nós e continue edificando o corpo de Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Aleluia.